Olá! Vamos fazer uma viagem no tempo até à Idade Média. Preparem-se para descobrir uma sociedade super rígida e as grandes lutas pelo poder que marcaram toda uma época. Então, a grande pergunta que paira no ar é esta. Na Idade Média, quem é que mandava mesmo? Era o rei, com a sua coroa, ou era o Papa, com o seu poder religioso? A resposta, garanto, é bem mais interessante do que parece à primeira vista. Vamos a isso? Para percebermos como é que a Idade Média funcionava, temos de olhar para o seu, digamos, sistema operativo. Chamava-se feudalismo. Basicamente, eram as regras do jogo que definiam o lugar de toda a gente na sociedade. Imaginem só, uma pirâmide social super rígida. Onde se nascia era onde se ficava para o resto da vida. A ideia de subir na vida, praticamente não existia. E era este sistema, onde cada um sabia o seu lugar, que mantinham os reinos a funcionar. Ok, agora que já temos a imagem da pirâmide, vamos espreitar como era a vida em cada degrau. E claro, vamos começar lá bem no cimo. Lá no topo, claro, estava o rei. Em teoria, ele era o dono de todas as terras do reino, um poder que vinha supostamente de Deus. Mas na prática, a história era outra. O poder dele dependia muito do apoio dos nobres. E como é que ele conseguia esse apoio? Simples, dando-lhes terra, os chamados feudos. Era uma troca, terra por lealdade e, claro, por soldados. Um degrau abaixo do rei encontramos a alta nobreza, os duques, os condes, os barões. E não se enganem, estas figuras eram os verdadeiros chefes nas suas regiões. Dentro dos seus feudos, a palavra deles era lei. E os castelos? Bem, eram muito mais do que casas de luxo. Eram centros de poder, fortalezas de onde controlavam tudo. Mas e quem é que defendia os nobres e as suas vastas terras? É aqui que entram em cena as estrelas de ação da época, os cavaleiros, a verdadeira força de elite medieval. Ser cavaleiro não era um part-time, era uma carreira que começava bem cedo. Anos e anos de treino super duro. Primeiro como pajem, depois como escudeiro e, em troca do seu serviço militar, o que é que recebiam? Um pequeno feudo. Era o suficiente para se sustentarem, cuidarem dos cavalos e comprarem todo aquele equipamento caríssimo. Eles eram, sem dúvida, a espinha dorsal de qualquer exército da altura. E para se ter uma ideia do que isto implicava, olhem para este número: 50 libras, ou seja, cerca de 23 quilos. Era mais ou menos isto que pesava uma armadura de placas completa. Agora imaginem lutar, correr, montar a cavalo, com o peso de uma criança às costas. Dá para perceber a força que era preciso ter, não dá? E por fim chegamos à base da pirâmide. A base que sustentava tudo e todos, os servos. Eles eram a esmagadora maioria da população, tipo mais de 90%. Atenção, não eram exatamente escravos, mas a liberdade deles era muito, muito limitada. Estavam presos à terra onde nasciam e trabalhavam de sol a sol. O objetivo? Sobreviver e, claro, sustentar todos os outros andares da pirâmide. Bem, mas esta pirâmide do poder feudal não era a única força em jogo. Havia outra entidade, um poder gigantesco que corria em paralelo e, muitas vezes, por cima de tudo isto, a Igreja. A Igreja, na Idade Média, era muito mais do que um lugar para rezar. Era uma autêntica superpotência. Tinha imensas terras, cobrava os seus próprios impostos e a sua influência era tão grande que chegava a reis e imperadores. Era uma força política e económica com que todos tinham de contar. E de onde vinha tanto poder e riqueza? Bem, uma das grandes fontes de rendimento era o chamado dízimo. E o que era isso? Era um imposto obrigatório de 10% sobre toda a produção. Para um servo que mal tinha para viver, pagar este imposto era um sacrifício gigante, mas não havia escolha. Ora, quando temos duas superpotências a partilhar o mesmo espaço, mais tarde ou mais cedo, há faísca. E o grande confronto, a verdadeira luta de titãs, aconteceu entre o líder máximo da Igreja, o Papa, e o governante mais poderoso da Europa, o Sacro Imperador Romano Germânico. O centro de toda a disputa tinha um nome: a questão das investiduras. Parece complicado, mas a ideia é simples. A investidura era o ato de nomear bispos. E por que é que isto era tão importante? Porque os bispos não eram só líderes religiosos, eles controlavam muitas terras e riquezas. Portanto, quem escolhia os bispos, na verdade, controlava esse poder todo. E aqui temos o resumo perfeito do conflito. De um lado, o imperador dizia: espera aí, estes bispos administram terras que são minhas, por isso sou eu que os escolho, preciso de gente leal. Do outro lado, o Papa respondia: nem pensar, a nomeação de um bispo é um assunto sagrado e só a Igreja tem autoridade para isso. Como se vê, ambos tinham as suas razões e nenhum estava disposto a dar o braço a torcer.
Nesta luta, o Papa tinha uma arma potentíssima, a excomunhão. E o que era isto? Significava expulsar alguém da Igreja. Para um rei ou imperador, isto era um desastre total. Porquê? Porque se o rei fosse excomungado, os seus súbditos, os nobres, já não tinham a obrigação de lhe obedecer. Basicamente, era dar luz verde para toda a gente se revoltar contra ele. E esta tensão explodiu num duelo épico entre o Papa Gregório VII e o imperador Henrique IV. A coisa correu mais ou menos assim. O Papa proibiu os reis de nomearem bispos. O imperador ignorou completamente. Resultado, o Papa excomungou. De um momento para o outro, Henrique viu o seu poder a desaparecer. A sua única saída foi uma viagem desesperada até Canossa, onde, em pleno inverno, ficou 3 dias descalço na neve a pedir perdão ao Papa. Um momento que ficou para a história. Mas aquela cena em Canossa não foi o fim da história. Foi mais um ponto de viragem. A luta continuou por mais umas décadas, mas eventualmente tiveram de encontrar uma solução, um novo equilíbrio. E essa solução apareceu finalmente em 1122, com um nome um bocado estranho: a Concordata de Worms. Foi, no fundo, um acordo diplomático para tentar pôr um ponto final na discussão, e o acordo era até bastante inteligente. Dividia o processo em 2 passos. Primeiro passo, a Igreja escolhia o bispo e entregava-lhe os símbolos do poder espiritual. Segundo passo, o rei entregava ao bispo o poder sobre as terras, o poder secular. Assim, cada um ficava com uma parte do poder, reconhecendo que os bispos tinham tanto uma função religiosa como uma função de governantes. Esta luta de gigantes teve consequências enormes e duradouras. O poder do Papa ficou ainda mais forte e centralizado. Em contrapartida, os imperadores saíram enfraquecidos. Mas talvez o mais importante de tudo foi que esta disputa plantou a semente de uma ideia que hoje em dia é fundamental para nós, a da separação entre a Igreja e o Estado. E é isto que nos deixa a pensar. A Idade Média pode parecer algo de um passado muito, muito distante, mas esta luta antiga entre o poder da Igreja e o poder do Estado continua a ecoar até hoje. Vemo-la nas discussões sobre o lugar da religião na vida pública e na política. É uma questão que, séculos depois, continua bem atual. Fica a reflexão.